Boa tarde, turma. Então vamos para mais uma aula, tá? A nossa aula de história e o tema da nossa aula é o Brasil africano, só que nós vamos continuar aquela aula passada, né? Então é a parte 2, tá certo? Lembrando que na aula passada nós ficamos naquela parte em que a gente discutiu um pouco essa viagem, né? Dos africanos até o Brasil, né? As dificuldades que eles vivenciaram, né? O sofrimento deles, tá? A condição de escravo. Bom, então nós vamos continuar essa discussão e seria até legal depois a gente, antes de começar essa aula, assistir a aula o Brasil Africano parte 1 para a gente iniciar a parte 2. Quem sabe a gente não faz isso, tá? Mas vamos começar por aqui, né? Porque a gente parou naquela parte onde eles falavam sobre o sofrimento dessas pessoas na viagem. Bom, então, iniciando agora o Brasil Africano parte 2. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, gente, continuando a história, né? Que para diminuir essa dor da separação, né? Muitos africanos acabavam, o que eles acabavam fazendo? Acabavam criando novos laços de amizade ainda dentro dos navios, tá? Com pessoas desconhecidas, mas que também estavam na mesma condição, né, de escravizados. Então eles faziam amizades, né, dentro do navio, né? E essas pessoas, né, passavam a chamar umas às outras de malungos, né? Que significa, né? O que significa essa palavra, né? Significa companheiros de viagem, né? Companheiros de sofrimento, né? Porque na verdade essa viagem era um sofrimento, né? E essas amizades, elas tiveram um papel muito importante para diminuir esse sofrimento, né, dessas pessoas, né? E também ajudou a preservar a cultura africana no Brasil, tá certo? Para muitos africanos, a dor física, né, pelo desconforto da viagem, também era um problema, né? Mas não era só esse o problema, né? Você tinha também a questão do desespero, né? E o banzo, né? O que significa o banzo, né? Significa aquele sentimento, né, de saudade da terra onde eles viviam, né, do povo, né, no qual eles faziam parte, né, da liberdade. Então isso também causava muito sofrimento a eles, né, a essas pessoas que vinham para cá para esse trabalho difícil, né, esse trabalho na condição de escravo, né, como eu já mencionei na parte 1. Tá certo? Bom, mas isso, né, dentro dos navios, né? Mas e quando eles desembarcavam? O que acontecia, né? Bom, essas pessoas, né, esses africanos escravizados, eles eram vendidos, né, aos senhores de engenho e outras pessoas, né, que queriam, que procuravam essa mão de obra escrava. A mão de obra escrava era utilizada, na maior parte das vezes, para trabalhos muito difícil, né? Muito duro, né? E aí havia essa comercialização dessas pessoas para a realização desse trabalho difícil. Então era bem complicado a situação dessas pessoas escravizadas, né? Era uma situação bem delicada. Bom, então, olha só para vocês terem uma ideia, de 1550 até 1850, ou cerca, cerca de 300 anos, cerca de 300 anos, 4 milhões de africanos, aproximadamente, né, 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. 4 milhões de pessoas, hein, foram trazidas para o Brasil na condição de escravos, né? E só em 1850 o tráfico de pessoas da África para o Brasil foi proibido, só em 1850, tá? Então não era permitido trazer
pessoas escravizadas, mas não podia ser comercializado, mas era possível comercializar aqueles que aqui viviam, né? Então era essa a situação, né, das pessoas escravizadas aqui no Brasil. Então o tráfico, né, de seres humanos escravizados foi permitido durante muito tempo, tá? Por quê? Porque dava lucro, né? E as pessoas eram vistas, né, como mercadorias. Olha que coisa difícil, né? Então, é isso que eu acabei de colocar. As pessoas eram como se fossem mercadorias, né? Então, os negros escravizados pertenciam aos senhores, né, que os compravam, dos comerciantes de escravizados, né? Então, era bem difícil a situação. E onde eles iam trabalhar, gente? Na lavoura, na cana-de-açúcar, nos engenhos, na mineração de ouro, né? No café, nas fazendas de café, né? Muitos também faziam trabalhos domésticos. Bom, e claro que muitos tentam fugir, existem revoltas, né? E era esse o contexto no qual essas pessoas viveram no Brasil durante esse período, né? De 300 anos de escravidão, né? Mais de 300 anos de escravidão, tá certo? E em 1888 foi quando se assina a lei abolindo a escravidão, tá? Em 1888, tá certo? Bom, gente, ainda existe mais um pedaço para a gente fazer, tá? Então, nós faremos mais uma parte, que é o Brasil Africano parte 3. Essa aula foi Brasil Africano parte 2. Então, eu ainda vou gravar mais uma aula Brasil Africano parte 3, tá certo? Bom, então a gente para aqui, vamos para a sala que eu tenho 2 questões para vocês, tá bom? Vamos lá então.